Qualidade de vida e gestão familiar, por aqui, seu irmão Evangelista Rocha Júnior. Nós iremos gravar uma live com essa temática, PAPF, que significa Planejamento, Ação, Pai e Filhos. Infelizmente, pela nova diretriz, ou seja, a nova norma do Instagram, não foi possível a gente entrar online, não conseguimos entrar. Então, estamos fazendo esse vídeo com a temática proposta. Então, em cima disso, eu já quero trazer 7 dicas. E a gente vamos estar ficando até o final desse vídeo, porque você vai aprender muitas coisas hoje sobre. A primeira dica que eu quero dar: despertamento, pais ativos. O que é o despertamento? É quando você sai da zona de conforto e começa a analisar como está o crescimento, o desenvolvimento do seu filho, o crescimento, o desenvolvimento da sua família. Falaremos também como pais, como sair do sequestro emocional. Falaremos também sobre o menino PlayStation e a menina Barbie. Coloquei aqui o PAC. O que é o PAC? Planejamento, ação conjugal. Isso reequilibra e traz uma harmonia familiar. Falaremos sobre a higienização mental, como deixar de ser pais omissos. Vem conosco. Despertando os pais ativos, quando eu falo de despertar, é trazer para a consciência, porque muitas vezes o pai está acordado, está ciente que precisa cuidar do filho, mas não está tendo a devida atenção. Rocha, me dá um exemplo. Eu perguntei para um pai aqui no instituto que ele veio fazer uma terapia para tratar o pessoal dele. Porém, a gente foi tratando ele e a gente viu que tinha várias dores e atritos dentro da vida conjugal e familiar. E aí eu perguntei um pouco do histórico dele como pai e como está o relacionamento dele como filho. Ele não tinha repertório de falar sobre o desenvolvimento do seu próprio filho. E aí eu comecei a analisar alguns pontos nele, perguntei para ele que série o filho dele estava, ele não tinha bagagem para saber como o filho dele estava. O filho dele estava tendo vários problemas na escola, ele sabia dos problemas que o filho dele estava causando na escola, mas não sabia como resolver. E a esposa deles falava mais ou menos por cima como estava a situação do menino, mas ele não tinha o quê? Um despertamento para começar a ajudar a esposa a gerenciar o crescimento, o desenvolvimento da criança. E aí eu falei assim: pai, despertando aqui um entendimento seu, tem 3 formas fáceis de você ensinar a criança. Como o seu filho funciona? Ele aprende mais por visão, audição ou linguagem sinestésica? Por toque e repetição. Você ensina ele a brincar ou fazer alguma coisa, ele entende, começa a fazer de forma assertiva e consegue desenvolver aquele processo. Ele falou: cara, você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Está crescendo de forma voluntária, ele está crescendo e se desenvolvendo de forma voluntária, mas nunca pensei para analisar isso. Então, quando eu falo de despertar, é ensinar vários gatilhos que a gente pode ensinar nosso filho, ver como ele funciona e começar a instalar vários drive emocional na criança, fazendo ele prestar mais atenção, fazendo ele ser mais interativo com a família e principalmente ser interativo com o pai e com a esposa. E como você ganhar essa confiança do seu filho? Dando a devida atenção, dialogando com ele, trazendo seus filhos próximos de você, porque o filho, ele repete padrões. Toda criança, pré-adolescente, adolescente, ele repete os padrões cognitivos que ele vê no seu dia a dia. Vários especialistas da área da ciência comportamental vai nos ensinar que tanto a criança como o adolescente, ele se desenvolve muitas vezes por repetição. Dr. Laí Ribeiro fala que a mãe do aprendizado é a repetição. Então, quando você ensina coisa saudável para o seu filho, ensina ele a repetir, ensina o processo, explica para ele muitas coisas, eles vão aprendendo e vão se desenvolvendo. Então, é necessário a gente ter essa primeira dica. Como eu estou olhando para o meu filho, como eu estou olhando para a minha casa, como eu estou tendo um comportamento saudável para ensinar o meu filho e a minha família vencer e avançar. Então a primeira dica é essa: despertar. Eu preciso ter consciência de como eu estou gerenciando. Quem está formando o caráter do meu filho? A escola? Tem dados que falam que as pessoas que mais formam a mentalidade da criança é pais, avós, tio, escola, redes sociais, videogame,
televisão, liderança religiosa e a influência dos amigos, né? Eu coloquei mais ou menos aí na ordem cronológica, mas todos esses mecanismos, todas essas pessoas, todas essas influências pode moldar a mentalidade da nossa criança. E quando você ensina o seu filho a criar um filtro mental, analisando as coisas, o certo, o errado, o que deve fazer, a criança começa a ser muito mais esperta e muito mais ativa. Quando eu falo de despertar os pais, nós que somos CLT, talvez somos empreendedores agora, eu estou buscando ser empreendedor também no meu instituto, nas coisas que eu lidero, nas coisas que eu estou realizando. Então, além de eu ser CLT, eu também sou terapeuta familiar, sou o presidente desse instituto, fundador desse instituto, e tenho mais algumas coisas que estou desenvolvendo. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a ter uma mentalidade de empreendedorismo, crescer e se desenvolver, fazer com que eles aprendam a sonhar no futuro, o que eles querem ser como profissional. Tudo isso a gente tem que estar cultivando nos nossos filhos e na nossa família. Olá, eu sou a Pamela e como hoje o nosso assunto é sobre pais e filhos, PAPF, eu vou estar trazendo algumas perguntas para que a gente possa estar refletindo. A primeira pergunta que eu coloco é: como sair do sequestro emocional que o seu filho ou a criança coloca a pessoa? Então, quando eu falo de sequestro emocional, como eu também coloquei no título da live lá na escrita, no texto, eu coloquei assim, ó: criança não nasce rebelde. Rebeldia é gerada por falta de limite, de orientação, permitir que a criança cresça de forma manhosa, né? E automaticamente você começa a criar não um filho, mas você começa a criar uma criança, né? De vez de criar uma criança, cria uma criança. Por quê? Conforme você deixa o seu filho fazer o que ele quer, ele se desenvolver da maneira que ele quer, você acaba perdendo a sua autonomia como pai, como mãe, deixando a criança ganhar cada vez mais ramificação neural na desobediência. A mente da criança começa a se desenvolver como uma mente cauterizada. Eu sei como minha mãe funciona, se eu chorar eu ganho, se eu fazer birra eu ganho, se eu ficar nervoso ou nervosa, a minha mãe vai ceder e comprar o que eu quero. Então a criança consegue ter essas percepções de controle, de tomada de decisão paterna, onde a mãe e o pai muitas vezes começam a ceder e ficar o quê? Sequestrada pela criança. A maioria das mães que a gente já conversou, orientou aqui no nosso instituto, que tem filhos dependentes, elas vão falando, vamos analisando, elas mostram alguns períodos de tempo, não todas, tudo não é regra, tá? Sempre vai ter oscilações de grandes pais e mães que deram de tudo para o filho, colocaram limite e o adolescente ou o jovem desandou lá na frente. Infelizmente, também tem casos assim. Então eu sou daquela forma que eu consigo analisar os dois pontos sem ser taxativo e radical numa opinião formada. Com base no que nós estudamos, nós analisamos que muitos pais e muitas mães que hoje colhem o fruto da ingratidão, eles foram pais e mães muitas vezes permissivos, às vezes omisso, não colocando limite, fazendo com que a criança tinha de tudo. Quando a criança, o adolescente ou o pré-adolescente começa a lidar lá fora no mundo com os não da vida, eles não sabem lidar, não tem resiliência emocional. Por que não tem resiliência emocional, Rocha? Porque a mãe dava de tudo e a criança não aprendeu a lidar com as frustrações dentro de casa. Quando você ensina o seu filho a lidar com as frustrações, com os nãos dentro de casa, aguardar o tempo da espera, chamar ele para o consciente, falar: filho, senta aqui com o pai. Filho, senta aqui com a mãe. A gente vai orientar você, no momento agora não dá. O mês que vem o pai compra, o mês que vem a gente compra. Vamos fazer uma poupancinha? O pai vai começar a te dar uma mesada, ajuda em casa, faz alguma coisa. Não é que você vai pagar o seu filho para ajudar em casa, ele tem que ajudar em casa de forma gratuita. Aqui em casa nós ensinamos isso, que nós é um time, todo mundo trabalha de forma gratuita, ajudando um ao outro. Mas às vezes quando eu dou uma mesadinha pro meu filho, ajudo ele com alguma coisa, espero o tempo oportuno para comprar um brinquedo novo, uma bola nova, etc. A gente precisa estimular a criança a se desenvolver
e também ser recompensada pelo seu desenvolvimento. E outra, eles têm que ajudar, como eu disse, de forma gratuita. Isso é o primeiro ponto. Bom, mas também precisa também estimular ele a dar valor ao que ele conquista, dar valor ao dinheiro, dar valor à honra, ao mérito do que ele tem feito, para que ele possa ter colhido algo melhor e maior. Tudo que você dá de graça e de forma a lá vão ter, perde o valor e perde a essência. Então, quebrando o sequestro emocional, para resumir, é você colocar limite, colocar orientação, mostrar para a criança, para o adolescente quem é que está no controle. Rocha, mas agora meu filho já tem 17 anos, está rebelde, como que eu vou fazer? O trabalho de polda vai ser mais difícil, mas é necessário fazer. Você precisa colocar, enquanto está na minha casa, come da minha comida, toma banho na água que eu pago, tanto a água quanto a luz, você tem que obedecer às regras da casa. Filho, eu estava analisando o seu comportamento, não está coerente, não está sendo um comportamento saudável e funcional, por isso você vai precisar mudar algumas regras a partir de hoje. O pai te ama, a mãe te ama, mas tem alguns limites que eu preciso colocar em você para que você se torne um homem melhor, uma adolescente melhor. E uma das maiores dores que estão fazendo os pais ser sequestrados emocionalmente são a dor do abandono na era digital. As crianças e os adolescentes estão ficando cada vez mais sequestrados nas redes sociais, dopamina barata, o hormônio do sensação de prazer e bem-estar que rouba o tempo, sequestra a mentalidade da criança e do adolescente. Eles sequestram a tua, fica como se diz, na zona de conforto, não evolui muitas vezes, e aí faz com que você sirva e faça de tudo, se tornando um pai serviçal, uma mãe serviçal, por não colocar limite. Até quando você vai suportar e carregar como posso dizer, essa situação? É necessário despertar o quanto antes para ajudar o seu filho, ajudar a sua filha e se auto-ajudar também. Próxima pergunta será: como ensinar a utilizar a higiene mental? A gente tem analisado que alguns jovens já chegam aqui com um diagnóstico de TDAH pré-estabelecido, dado, sabe por quem? Por si mesmo. Porque eu tenho TDAH, Rocha, tal, e eu queria saber como faço para melhorar. Aí eu pergunto, quem falou que você tem TDAH? Porque eu estava conversando com uma amiga minha, um amigo meu, e ele falou os tópicos que é do TDAH e eu se identifiquei e tenho também. Aí eu vou fazer uma anamnese, conversar com ele, analisar os pontos, e a gente pergunta, você já passou em algum psicólogo, algum terapeuta, algum especialista da área comportamental? Eles falam, não. Aí eu falo, então você tirou essa bagagem da onde? Pelo meu modo de ser e tal. Beleza. Vamos fazer higiene mental, vamos fazer como posso dizer, um enxugamento e mapear o que é a raiz da dor que ele está sentindo. Aí a gente vai fazer um diagnóstico mais assertivo, a gente pergunta, quantas horas você dorme por dia? Eu fico até 3 horas da manhã, às vezes no videogame, fico até 11 horas, às vezes meia-noite. Eu não tenho um ciclo de sono assim, eu não tenho um horário definido para dormir. Varia. Legal. Vou e anoto. O que você come, tal, qual as horas? E a gente vai vendo algumas coisas, toma cafeína, toma café depois das 9, cortando o ciclo de sono. Tem os chamados ciclos circadianos, que são os 4 estágios do sono, onde alcançamos também o sono REM, sono restaurador, reparador. Eles não obedecem nada sobre isso, não conhecem, não tem repertório nessa área. E o que acontece? A criança ou adolescente fica muito tempo nas redes sociais, muito tempo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, dorme tarde, acorda às vezes cedo para ir para a escola, não consegue prestar atenção, tem déficit de atenção por falta do quê? De sono de qualidade, excesso de informação, obesidade mental, muita informação, muito conteúdo, toda hora com a mente em alta frequência, não tem tempo de se autoanalisar, ter um tempo de parada, de meditação para crescer, se desenvolver automaticamente. Os sintomas semelhantes ao TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Quando a pessoa está com a mente a milhão, ela pensa que está com TDAH, mas muitas vezes não é TDAH, é falta de um planejamento de familiar, um planejamento de rotina. Quando tem um planejamento, uma rotina saudável,
o jovem, a criança, o adolescente se torna muito mais produtivo, muito mais esperto, consegue ter mais momentos de dormir, mais tempo de qualidade com a família, fica menos estressado com os pais porque não está com a mente cansada e estressada, correndo risco no futuro de ter um burnout se estuda, trabalha e vai para a faculdade e não tem uma rotina saudável. Pode sim dar um burnout emocional, um esgotamento físico, mental. Por quê? Porque está totalmente desregulado, querendo viver em curtos períodos de tempo, tendo essa famosa dopamina sinestésica, né? Que vicia tanto quanto a droga. Hoje a maior droga que tem, já foi comprovado que é, primeiro, a principal droga que estimula o ser humano a ficar viciado, açúcar. A segunda, as redes sociais e depois as drogas ilícitas, né? Então a gente precisa estar trazendo para a realidade e conscientizando os pais e os filhos a cuidar do seu psique e principalmente da sua espiritualidade com Deus. Quarto ponto que nós queremos colocar aqui seria: como deixar de ser um pai ou uma mãe omissa? Então, o pai e a mãe omisso, eles vão colher o fruto se permanecer assim, porque toda omissão gera um fruto da ingratidão. No meu livro, Qualidade de Vida e Gestão Familiar, eu falo sobre 20 comportamentos de um pai banana e 20 comportamentos de um pai ativo. E quando eu falo do pai ativo, eu falo daquele pai que acompanha o desenvolvimento, o crescimento. Às vezes a gente encontra alguns casais que os pais são separados, mas a gente orienta como ele governar e trazer um apoio moral, mesmo não estando presente dentro do mesmo lar. Mas o apoio moral é fantástico para ajudar no crescimento e desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se o pai está separado, meu pai está separado, não tem como fazer nada. Tem sim uma ligação, um acompanhamento, uma troca de ideia, uma mentoria online com seu filho, um aconselhamento. Isso vai fazer com que ele se sinta mais fortalecido e não tenha totalmente essa ausência paterna. Mas se o pai abre mão de cuidar do filho e a mãe precisa assumir esse compromisso, faça como a minha mãe. Minha mãe, mesmo meu pai estando separado, minha mãe sempre me orientava e fazia os dois papéis, de pai e de mãe. Alguns especialistas podem falar que a mãe não substitui o pai não substitui a mãe, cada um tem o seu papel. Sim, mas no decorrer da vida, a fatalidade da separação em alguns casos. A gente luta contra a separação, porém a gente tem o equilíbrio de entender as situações que alguns casais passam e vem acontecer tal fato. E aí o que a gente orienta? Que quando a mãe está trabalhando com o filho, desenvolvendo a criança sozinha, ela precisa ter esses dois características, de ensinar seu filho a ser forte, ter uma personalidade maior. A minha esposa também foi fruto de um relacionamento no qual o pai e a mãe dela vieram se separar, e a minha sogra também foi uma excelente mãe, que ela orientou a minha esposa de uma forma bem assertiva, fazendo os dois papéis na ausência do meu sogro. Então saiba disso, a gente tem vivido e vivenciado algumas dores com algumas famílias que têm os seus pais separados e aí tem dificuldade, mas depois que começa a aprender a governar melhor a si mesmo, conhecendo os seus temperamentos, conhecendo as suas emoções, conhecendo a emoção da criança e sabendo como filtrar para que a mentalidade da criança seja mais assertiva, eles começam a assumir uma liderança, saindo do quadro de omissão e assumindo o quadro do quê? De governante. Eu oriento meu filho, eu governo meu filho, eu ajudo ele. Se tiver que repreender, eu repreendo. Se tiver que pôr de castigo, eu ponho de castigo, ponho o limite e volto a recuperar aquilo que outra hora estava abandonado. O que estava abandonado? A autoridade paterna, a autoridade do pai, da mãe estava abandonada, e quando você volta a assumir esse papel, a criança, o adolescente começa a se sentir mais amado, começa a se sentir mais valorizado. No começo vai ter um conflito, porque a criança já criou aquele mecanismo de dominar toda a situação, então controlar o pai e a mãe. E quando a criança começa a perder a liberdade que ele estava tendo e começa a ver que já não consegue mais quebrar as regras, fazer o que ele quer, que agora tem regra e ele precisa andar dentro das regras,
A criança no começo vai ficar um pouco esperneando, vai querer ter alguns, como diz o dito popular, alguns chiquilique, mas você precisa cortar o chiquilique da criança, trazer ela para o raciocínio. Às vezes vai ter o conflito, mas é necessário o conflito para que o relacionamento pai e filho seja um relacionamento saudável. É isso aí. E o que seria PAC? PAC. Um PAC, quando eu falo do PAC, eu falo sobre como se diz, vários tópicos, mas eu vou resumir aqui. O PAC é o planejamento, ação conjugal. Quando um pai e a mãe não faz um PAC saudável, ou seja, a família vive sem rotina. A gente tratamos vários casais, né? E dentro desses casais, a gente encontramos alguns casais que a criança dormia no quarto, o casal não estava tendo relação sexual saudável, com frequência, porque o pai chegava cansado do serviço, tomava um banho, a esposa fazia a janta, às vezes ele ia para o curso, e toda vez à noite quando chegava, a criança já estava acordada e já ia direto para a cama com os casais, e estava incomodando, e eles não estavam conseguindo tirar a criança do meio do casal, dormia na mesma cama. Só que, detalhe, esse casal tinha um quarto bonito, todo desenhado, de qualidade para a criança, só que a mãe foi tão omissa que a criança sequestrou a cama, sequestrou o quarto e estava prejudicando a relação desse casal. E a gente falou, não, mas você precisa desmamar. E aí a gente foi fazendo as perguntas, fomos analisar, a gente descobrimos que não era nem somente a criança que queria ficar 100% no quarto, a mãe que convidava, mas depois que ela começou a querer tirar a criança do quarto, já não estava conseguindo mais, porque a criança se acostumou a ficar no quarto. Aí nós conversamos com o casal, orientamos eles, e o marido estava desgostoso justamente por causa disso, já estava tendo vários atritos. Eles conseguiram começar a conversar com a criança, colocou desenho, começou a colocar as coisas no quarto da criança, influenciar a criança a dormir lá, foi fazer oração com a criança durante a noite, deixou a criança na cama, contou historinha, fez um momento de oração, a criança voltou a começar a dormir no quarto. A relação desse casal melhorou, o casamento está mais saudável, criaram uma rotina, hora de dormir, eles não tinham horário para dormir, agora eles colocaram, se não me engano, 9h30, às 9h30 a criança já tem que ir para a cama, quando é 10h30, 10 horas eles vão para a cama também agora, eles também colocaram rotina neles também, porque o marido ficava às vezes até 11 horas, meia-noite assistindo um filme, e a esposa subia e ia dormir com a criança, quando ela ia para a cama o menino estava lá no meio, e aí prejudicava a relação. Organizamos uma lista para eles, batemos um papo, fizemos um checklist e eles conseguiram colocar algumas coisas e adaptar. A relação desse casal melhorou e começaram a ter uma organização familiar. A criança começou a acordar mais cedo, mais disposto, começou a dormir mais cedo, começou a acordar mais cedo para ir para a escola, começou a acordar mais disposto. Com o passar do tempo, a criança teve uma mudança comportamental até mesmo na escola, ao ponto de não ficar mais estressado, às vezes querendo cochilar na hora de aula, ficou mais interativo com a professora, com os amiguinhos. Por quê? Ele teve uma qualidade de sono melhor. Então a criança acorda com mais disposição para prestar atenção na aula. Agora, se a pessoa não faz, se um especialista não faz esse check-up, não, ele não consegue prestar atenção porque a professora falou, mãe. A mãe vai e leva para o especialista e fala que a professora falou, e se o especialista não busca a raiz da causa, o histórico da família, não, então ele tem TDAH e dá um diagnóstico precoce, sem conhecer a história, tem que mudar primeiro de forma saudável. Coloca horário para dormir, o que vai comer, uma alimentação saudável, uma comidinha leve, não muito tarde, coloca arrozinho, feijãozinho, salada, uma carne, um frango, ou seja, algo que não seja que tenha muito excesso de açúcar e de energia, para que a criança possa descansar e ter um sono saudável. Tudo isso também influencia muito no sono e no desenvolvimento familiar. Quando eu falo do PAC, que é planejamento, ação conjugal, quando eu falo conjugal, é melhorar a vida do casal, e melhorando a vida do casal também tem que melhorar a vida dos filhos, porque aí você consegue ter um tempo para sair com a sua esposa, um tempo para vocês dois assistir um filminho juntos, talvez abraçado no sofá, criança ali no quarto, já está pronto para dormir, vocês ficam mais à vontade, bater um papo na mesa os dois, né? Então também tem que ter um momento às vezes de você deixar a criança uma vez por semana, a cada 15 dias, com a sogra para brincar um pouco, se divertir também, você sair com a sua esposa
para manter um relacionamento saudável, voltar a olhar no olho, sentar numa pracinha, conversar, tomar um sorvete junto, sempre buscar ter uma qualidade de vida, né? Isso faz com que você seja um pai menos estressado, menos nervoso e mais assertivo no tratamento com seus filhos, porque você não vai descontar coisas de lá de fora dentro dos filhos, no relacionamento com a família. O que seria o menino PlayStation e a menina Barbie? O menino PlayStation e a menina Barbie foi um tema para a gente colocar para os pais refletir. O menino PlayStation é aquele menino que fica no videogame, hoje tem vários tipos de videogame, e o pai não ensina ele a ter responsabilidade de homem, cuidar da casa, ajudar a lavar um carro, aprender a usar uma ferramenta, o que é um alicate, um martelo, uma chave de fenda. A menina Barbie é aquela menina que a mãe não ensina a lavar roupa, não ensina a fazer uma comida. E aí qual é a importância dessa formação? Porque a gente colhe aqui alguns jovens casados que a gente vê que nenhum dos dois quer assumir a responsabilidade de um lar. Por que não quer assumir? Quando a gente vai ver o histórico, o pai e a mãe fazia de tudo. E quando esse menino PlayStation casa com a menina Barbie, vai para dentro de um relacionamento, não tem repertório para cuidar da casa, a menina não tem repertório para cuidar do lar, e começa o conflito conjugal por cada um dos dois não ter um repertório construído quando os pais e os avós poderiam ter ensinado. Ou seja, então uma mãe muito omissa é aquela mãe que protege ao ponto de não cortar o cordão umbilical para que o adolescente se desenvolva e no futuro seja um bom homem, um bom marido, e a menina uma boa esposa. Dentro disso, a gente já, desde muito cedo, a gente já ensinou nossos filhos. Conhecendo essas métricas de jovens que têm grandes dores no futuro por não ter repertório, a gente já ensinamos, eu não, né? A Pamela ensinou a Vitória a fazer um bolinho, ensinou o Vitor, eu não cozinho. Então se eu falar para você, pai, você tem que cozinhar, ensinar seus filhos a cozinhar, eu seria hipócrita, porque eu também não cozinho, mas eu faço o quê? Eu não sou bom na cozinha, mas eu levo minha esposa para jantar fora de vez em quando, ajudo a guardar a louça, fazer alguma coisa de vez em quando, né? Pelo menos tirar os pratos da mesa, tal. O que vocês querem comer? Vamos lá comprar alguma coisa diferente? Vamos. Então vamos fazer uma saladinha, fazer alguma coisa diferente. O que vocês querem fazer? A gente sempre se organiza para ter uma opinião formada de todo mundo e ter uma vida legal, equilibrada, né? Uma família que um ajuda o outro. Quer dizer que meus filhos, graças a Deus, eles conseguem fazer porque a gente ensinamos. Por que a gente ensinamos? Porque a gente já está formando ele para quando no futuro ele casar ou pensar em casar, ele já tem um repertório nessa área. Ele já tem um repertório de saber cuidar de uma casa, cuidar de uma família. Quando a gente vai fazer alguma conta, uma compra, a gente conversa algumas coisas, a gente coloca as crianças perto da mesa para a gente fazer a reunião, traçar as metas, traçar alguns dados, ver alguma coisa, para ele saber que a vida precisa ter administração financeira, tem que ter planejamento, tem que ter tempo de espera. Então eu estou ensinando meu filho a criar resiliência em todas essas áreas. A Vitória também. Agora a gente não pode comprar tal coisa, a gente não pode fazer tal coisa, vamos programar, vamos fazer tal coisa. Então eles precisam ver o tempo de bonância, o tempo de dificuldade, o tempo de superação. Tem que esconder. Não tem que esconder. Você quer ser melhor? Então ensina seu filho também. Quer ser melhor, filho? Quer ser próspero? Então se você não quiser ser um dia CLT, ter carteira de trabalho assinado, busca ter um repertório, filho. Busca estudar tudo que você for ver e fazer. Busca estudar. Eu ensino meu filho sobre brand, storytelling, desenvolvimento pessoal. Eu estou me desenvolvendo depois de... A Bíblia é a palavra de Deus que me tirou da ignorância e do analfabetismo. Até então hoje tenho um pouco de dificuldade. Sou escritor, sou pregador. Já digo logo, não sou professor de português, não falo bem corretamente algumas palavras, tenho dificuldade como vocês estão vendo aí. Não sou hipócrita. Também digo, não sou psicólogo, sou terapeuta formado como terapeuta cognitivo comportamental, fiz vários cursos, mas ainda assim tenho dificuldade na minha fala. Os filhos a se desenvolver, quando criança não tem tanta responsabilidade, eu ensino eles a fazer atletismo, que nem a Vitória, ela já fez judô, agora ela saiu do judô, ela está agora na ginástica e fazendo aula de teatro. O Vitor, ele está se tornando, ele está buscando ser faixa preta de judô, falta 3 faixas para ele alcançar a faixa preta, é isso, amor? Isso. Falta 3 faixas para ele alcançar ser faixa preta de judô. Então ele gosta de basquete, está fazendo aula de basquete.
Só que eu ensino eles a se desenvolver na área saudável e também na área profissional, pensar no futuro que eles querem ser. E eu desperto os sonhos deles, de cada um deles, né? Então eles vão sonhando, vão pensando. A criança é como nós, mudamos de sonho várias vezes. Eu queria ser bombeiro. O dia que vi o primeiro acidente, um cara perdendo a perna de moto, passei mal ao ver a perna do cara fora do corpo. Vi que naquele momento meu sonho morreu, eu não tinha coragem de ser bombeiro, né? E outra que também não sei nadar. Então, em casos assim, já não serve para ser bombeiro. Moral da história: a gente precisa sim ter um repertório para desenvolver nossos filhos e desenvolver nossa família. Meus filhos a não ser menina Playstation e menina Barbie. Então, quando eu falo isso, pais, é para que a gente possa realmente investir no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, para que eles venham colher bons frutos e não ser dependentes de nós, como muitos adultos aí ainda não cortaram o cordão umbilical. Então é necessário cortar o cordão umbilical para a criança cresça, para que a criança ou adolescente cresça e se desenvolva, né? Tudo tem o seu tempo certo e a idade cronológica correta para fazer isso. E última, pais autoritários têm benefício? Então, autoridade e não autoritarismo. Autoritarismo é o excesso, e todo excesso é ruim. Então, quando a gente falamos que a gente não pode ter autoritarismo, estamos falando o quê? A gente precisa ter um diálogo aberto com nossos filhos, ensinar, pensar e refletir, né? E eu falo que todo autoritarismo chega uma hora que vai ser quebrado, chega uma hora que a criança não vai aguentar o jugo do autoritarismo, o adolescente chega. Quantos jovens a gente vê crescer e casa para fugir de casa por causa de estar debaixo do jugo do autoritarismo do pai ou da mãe? Então não é saudável ser um pai muito autoritário. Tem que ser um pai maleável, mas sem perder a autoridade. Tem que ser maleável, mas ensinar os filhos a desenvolver responsabilidade desde pequeno, para que já venham crescer com responsabilidade de forma saudável. Quanto mais você investir na infância da criança, mais saudável ele cresce e menos problema e dor de cabeça você terá depois. Então é necessário desenvolver, aprender, buscar conhecimento para aperfeiçoar o relacionamento entre pais e filhos. No meu livro Qualidade de Vida, eu falo lá sobre o porquê muitos filhos de crente, de cristão, se desvia e vai para o crime. Não todos, né? Mas alguns se desviam. E aí no meu livro eu faço uma abordagem ali mostrando alguns pontos e falando entre elas que o erro maior está em obrigar a ir para a igreja e não ensinar a ter um relacionamento com Deus. Ensinar a ter um relacionamento com Deus é diferente de obrigar a participar dos cultos. Então nós precisamos entender que a gente precisa gerar nas nossas crianças o desejo de agradecer a Deus, o desejo de orar, a importância da comunhão com Deus, desenvolver uma fé saudável e viva por eles só. Eles precisam ter essa vontade, essa compulsão por orar, buscar a Deus. Desde criança, quando meus filhos nasceram, a gente ensinamos eles a orar para comer, para jantar. Quando eu chego no café da tarde, a gente ora. E até hoje, a Vitória com 10 e o Vitor com 14 anos, a gente temos essa prática e nunca perdemos. E se um dia, algumas vezes, eu esquecer, eles me lembram. E quando eles esquecem, eu lembro. Então a gente sempre está lembrando um ao outro e a gente não tem a prática de esquecer. Porque já se tornou um caminho neural, uma prática constante. Caminho neural, ele também é criado através da repetição. Quando você começa a aprender um novo argumento, aprender algo novo, você desperta novas sinapses, criando caminhos neurais. E a repetição faz com que aquilo seja consolidado no seu hipocampo, memória de longo prazo, onde você consegue consolidar todo o conhecimento aprendido. Então, quando você quer colocar conhecimento novo na mente do seu filho, ensina ele a refletir, repetir, consolidar o conhecimento. E às vezes precisa ter um pouco de repetição, né? Nosso cérebro sempre está apto a aprender novos conhecimentos. Como? Com a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é como se o nosso cérebro pode ser moldado constantemente por novas informações.
Então, que vocês fiquem com esse vídeo, busquem cada vez mais conhecimento. Espero ter ajudado com essas dicas. Se um dia quiser fazer uma terapia conosco, busque nossos contatos e venha aqui para a gente fazer. Aqui temos vários documentos no qual a gente aplicamos com base na ciência, com base em dados, e será de grande valia. Forte abraço a todos, Deus abençoe.